vazio em sua alma, prestes a ser preenchido. Eu acho que a gente falar sobre o sino da paz é falar de amor, é falar de interdependência entre pessoas. Porque é um apelo que veio para o mundo. Veio através de uma meditação que eu fiz. Eu estava meditando, tenho o hábito de meditar. E no meio da meditação, no meio do meu vazio, aconteceu a imagem, né, em volta da minha cabeça e com som também, com o próprio barulho, né, do sino em minha cabeça, em volta da minha cabeça. Eu ouvi vários toques de sino ao redor da minha cabeça e via, ouvia e via ao mesmo tempo. Aquilo me impressionou muito e de repente veio uma frase: vamos despertar o mundo para a paz. Como nós já tínhamos feito inúmeras campanhas pela paz, eu e a Bárbara víamos isso como uma grande campanha de paz para o mundo, né? Que a gente pudesse tocar sinos, vários sinos ao redor do mundo, né? A minha cabeça simbolizava o globo da Terra, né? E os sinos em volta da Terra, badalando, como despertando a Terra para a paz. Nós começamos a ver de que maneira poderíamos fazer isso, né? E era uma época que não tinha internet, não tinha como se comunicar com o mundo, né? Como fazer que cada país, a maioria dos países, pudessem tocar um sino naquela data que nós estávamos estipulando. Começamos a desenvolver toda a campanha, achamos que às 14 horas Greenwich, né, podiam os sinos tocar no mundo todo, no Japão, na França, na Alemanha, em várias partes, em vários países dos Estados Unidos, em várias partes. Nós já trabalhávamos com a Unicef afinados em algumas campanhas que já fizemos juntos, fazíamos juntos naquela época, e aí a Bárbara foi lá no GCO, né, Bárbara, falar da campanha, para ver como a gente podia conseguir isso. Aí a gente foi lá no Telex. Depois que fechava a venda de cartões, tinha lá uma pessoa de boa vontade, de bom coração pela paz, que ficava com a gente, mandando mensagens para os grupos que, na verdade, nós tínhamos conhecido no ano anterior, quando a gente escalou o Cristo Redentor e botou a bandeira da paz. Isso. E assim a gente conseguiu formar uma rede, e em 87, 20 países já tocaram o sino da primeira vez. E nós fizemos, a campanha não foi tão difícil, porque houve uma adesão imediata, não só da própria ONU, da Unicef, né, dos amigos que estavam, né, empenhados com a gente na nossa campanha, e foi realmente um momento muito forte. E conseguimos um sino histórico de uma fazenda que pertencia ao Museu Histórico do Rio de Janeiro. E aí nós conseguimos. E eu, quando ele disse que emprestaria o sino, eu fiquei muito alegre, né, porque era um sino significativo. Mas quando ele foi nos dar o sino, emprestar o sino, ele falou: você só não pode mexer no sino, não pode pintar, não pode... Eu falei: meu Deus, era um sino preto, de ferro, antigo. E eu achei que aquilo, mas tinha um significado muito grande que no momento eu não captei, né? Porque era um sino de ferro mesmo, ferro puro, não era de bronze, era um sino de ferro. E fomos para Cinelândia, para Carioca, né? Para o Largo da Carioca, no Rio de Janeiro. Suspendemos 2 pilares, né, um travessão, e botamos o sino e tocamos com os garotos de rua, porque esse era o nosso enfoque, a paz das crianças de rua, das crianças que estão na rua, essas vítimas da miséria das grandes cidades. A paz aqui no Brasil seria essa guerra social. E os outros países fizeram. Cada um fez a sua manifestação. Cada um seu tema. Nós temos reportagens. Na Alemanha, me lembro que estava começando a nascer o Partido Verde Alemão, aí eles fizeram claro sobre o meio ambiente. Fizeram sobre o meio ambiente. O Greenpeace, na época, ainda existia um navio que eles tinham, chamava Rainbow Warrior, Guerreiro do Arco-Íris.
E aí eles também tocaram o sino do Rainbow. navio, né? E também na base científica do Brasil, na Antártica, né, sei lá, tocou o sino também. E aí foi se formando Porque essa não foi- rede sonora em volta da Terra, que foi exatamente como você tinha pensado, né, na sua cabeça. Que veio na nossa cabeça. Então nós realizamos isso e foi um dia maravilhoso. Nós temos algumas fotos de jornais, né, da época, né, porque nós queríamos interferir mesmo na mídia, era uma interferência na mídia, né, nossa. Né? O nosso objetivo era realmente gerar uma interferência pela paz, né? Porque esse assunto pouco aparece. A paz. Fala-se tanto da guerra e da paz. Toque do sino. Não era nem só as manifestações que poderiam ter, mas também o toque do sino, porque o som se propaga. O som, a ciência do som já sabe sobre isso, que o som se propaga infinitamente. No início, os primeiros anos, quem aderiu nessa campanha mais eram grupos. Depois, a própria sociedade parece que foi absorvendo isso. E aí começaram cada vez mais pessoas individuais a tocar o sino nesse dia. Já no segundo ano, né, da campanha, porque eram 7 anos, nós começamos a nos preparar. E eu, obviamente, pensei, eu quero um sino para a campanha. Eu não posso ficar pedindo sino emprestados. E foi essa dificuldade, eu preciso ter um sino. E comecei então a pesquisar o que era o sino. Fui para uma biblioteca pública e comecei a ir nas enciclopédias, ler e pesquisar, né, de onde veio o sino, a ideia do sino, né, de que era uma comunicação entre o céu e a terra. Eu comecei por aí, para saber, me aprofundar na história do sino. E vi inúmeras histórias do sino. Mas a que mais me chamou a atenção, né, foi aqui nas guerras, no tempo de guerra, onde as balas de canhões ainda eram, e os canhões eram ainda feitos de ferro, né, eles confiscavam de algumas igrejas, das igrejas, os ferros para fazer essas balas de canhões. Né? Então, aquilo me impressionou muito. Falei, como pode retirar, né, um sino, transformar ele numa bala ou num canhão de ferro para matar? E também me fez uma ligação do que o primeiro sino que nós tocamos era de ferro também. Por que não fazer o contrário? Por que não transformar balas antigas em sinos? Né? Resgatar essa coisa histórica, né? Já que usaram tantos sinos na guerra, por que não usar tantas balas em um instrumento de paz? Um instrumento que mudasse esse paradigma, né? Um instrumento que mata e um instrumento que sinaliza, que toca o coração das pessoas, que avisa, que sinaliza para as pessoas, porque o sino tem vários tipos de simbolismo. Né? Então, ele é um sinalizador, ele eleva os sentimentos nas congregações. Então, ele tem múltiplos sentidos do sino. Então, foi essa a ideia, né, de transformar o barulho, inclusive, né, que é a transmutação do barulho de uma arma que dá um tiro forte, dom, dom. É diferente o som. Aquilo toca o nosso coração. Mas aí como é que a gente ia fazer para arranjar todas as balas, a munição necessária para atingir o peso ideal de fundir o sino? Então nós começamos a pedir, através da imprensa, na televisão, entre nossos amigos, e também lá através do Telex do Unicef pedir para os outros grupos dos outros países, explicando que essa era a ideia nossa de fazer. Inclusive, quando o sino foi fundido, no exato momento, né, houve toda uma meditação mundial para, né, firmar lá o desejo de paz e
expressar claramente essa transmutação, gravar essa onda de pensamento, né? Pela paz, enquanto o sino estava sendo derretido, moldado. Então, aí as pessoas começaram a mandar pra gente coisas, mas nunca era suficiente. Só que a gente achava que já estava quase lá, não foi? A gente pensava assim, se a gente quer um sino de 210 quilos, vamos supor, né? A gente precisa de 210 quilos. Só que não é nada disso, porque o sino ele é feito de bronze e a única parte que serve para fazer é a parte onde bate o detonador ali do disparo. Então, na verdade, a gente tinha que se preparar para arranjar meia tonelada de munição deflagrada. Toda essa munição começou a aparecer na nossa vida, nas ruas, né, porque as pessoas vinham entregar para a gente. A gente estava em plenos anos 80 do século XX e começou a questão, por exemplo, das balas perdidas nas capitais do Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E também tinha a munição que alvejava nossos próprios meninos, quando eles estavam na rua ou pulando o muro da linha do trem. Então essas munições começaram a chegar até nós. E aí a gente... Era uma realidade cápsulas, Eram né? cápsulas, cápsulas detonadas. Que... Não era tão fácil arranjar assim também. Isso também foi outra constatação. Que a gente ia nos lugares pedir e sempre eram respostas como a munição é controlada. Na Polícia Militar. Na Polícia Militar, na Polícia Civil não, também não. Onde a gente pensava que a gente poderia conseguir munição não era tão fácil, mas magicamente as coisas aconteciam porque eu acho que precisava mesmo nascer o sino. Então nós arranjamos dispersadas na realidade, né? Foi um conjunto de pessoas, de instituições, de pracinhas. Cápsulas, os ex-pracinhas. Os ex-pracinhas. Então existia todo um movimento. Realmente então, os 33 quilos isso, que formam o badalo são de histórias, vamos dizer assim, personalizadas. E que como foram de crianças, né? Crianças vitimadas que frequentavam nossas oficinas. Em outras oficinas. Em outras né? oficinas. Então essa dor maior realmente está concentrada toda ali no badalo. São 33 quilos de histórias ali que fazem, eu acho assim, a mola mais... Isso nós reunimos no badalo para que mostrasse essa transformação, né? Essa transmutação do mal em bem. Exatamente. Essa foi a nossa ideia maior, essa transmutação do mal em bem. E realmente conseguimos, levamos para São Paulo para a primeira fundição de sinos do Brasil. Né? Então, da família Ângelo. Nós participamos dessa fundição, né? E tivemos o primeiro toque dele, né, Bárbara? A cerimônia do primeiro toque foi lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E nessa época estava voltando para o Rio o Betinho, né, o irmão do Enfio, do cartunista Enfio. Ele tinha sido exilado pela ditadura militar e estava voltando para o Brasil, inclusive ele tinha AIDS, como o irmão dele, porque eles eram hemofílicos e pegaram através de transfusão, foi uma das primeiras... Eles foram os 3 irmãos, né? O Enfio, aquele outro que era músico, e o Betinho, os 3 foram infectados. E através de transfusão de sangue. Então o clamor pela vida que estava ali na figura do Betinho era muito forte. E sua compaixão também pelo povo brasileiro, seu ideal, tudo isso a gente procurou dando a ele. Idealizador do Fome Zero. Ele é idealizador do Fome Zero. E quando nós então demos a ele o momento de ser a primeira pessoa a tocar o sino, a gente quis que o sino ficasse realmente imantado por toda esse conteúdo que o Betinho realmente representava, tanto como pessoa, como sociólogo, como uma figura exilado, uma figura que o Brasil nunca deverá esquecer, e a nossa parte nesse tributo foi dar a ele então essa oportunidade de tocar o sino a primeira vez, que para nós foi uma bênção, no sentido de firmar, uma grande oportunidade. Como fosse assim, um batismo de fogo mesmo assim do sino, né, uma bênção de fogo, talvez assim, de uma pessoa que tinha uma história tão rica de luta e que mesmo até ao voltar para o Brasil e em situação precária de saúde continuou até o fim
sempre pensando em todas as pessoas. Foi muito lindo esse dia, nossa, mas muito bom. E Tinha foram muita inúmeras gente. pessoas Tinha no muitas Jardim pessoas, Botânico e tocavam, cada uma passava e badalava o sino depois da abertura. Então nós tivemos bastante pessoas. Tocou muito. E depois disso, o sino tocou em vários lugares. Ah, é. Né? As pessoas foram algumas Ele se tornou um pessoas peregrino, importantes. na verdade, quase. Ele viajava muito, né? Então, o Dalai Lama tocou o sino, a Yoko Ono tocou o sino, Dom Paulo tocou o sino. E inúmeras pessoas Em diferentes tocaram, ocasiões. ou em diferentes ocasiões foram tocadas. E muitos professores e alunos das escolas de todo o Brasil, onde o sino também, a partir de 1997, 99, começou a visitar. Que a gente começou a sentir a falta da paz como um assunto escolar. Né? E aí o sino começou a ir nas escolas, levando essa mensagem, né? De paz nas escolas. Paz nas escolas. Mas eu queria ressaltar que foram muitas pessoas, são muitas pessoas que tocaram o sino, né? Conhecidas e desconhecidas da humanidade. E eu dou sempre uma ênfase aqui às pessoas desconhecidas, porque existem inúmeras pessoas desconhecidas da humanidade que têm um coração e vivem tão sigilosamente pelo mundo, passa tão despercebida pelo mundo fazendo a sua paz, e essas pessoas tocaram o sino. Depois de nós estávamos atuando em várias partes do Brasil, em várias escolas com o sino, né, nós tivemos esse recolhimento aqui para que a gente fizesse, vamos dizer, um outro trabalho que sempre esteve sendo trabalhado por nós, mas menos, né, que é a paz interior. Né, que as pessoas precisam conhecer essa paz também interna nossa, né, dessa autopacificação. Porque se não passa pela autopacificação também fica difícil, né, porque não são sistemas que vão nos pacificar, mas somos nós sendo pacíficos, nós mudando os nossos paradigmas, é que vamos mudar o mundo. O nosso objetivo atual aqui encontros de corações aqui. Pessoas que chegam aqui para tocar o sino, para compreender, jovens que vêm falar sobre a paz, conversar, travar diálogos sobre não só a paz interior, mas a paz exterior também. Eles saem daqui, eu acho que saem com uma semente também. Cada um colhe a sua semente. Não estamos... As sementes da paz são inúmeras, e elas são coloridas. Elas são inúmeras e coloridas. E cada um pega a sua semente colorida de acordo com a sua cor preferida, que brota daqui dos nossos corações, né, e do coração deles mesmos que vêm aqui. E isso nos dá cada também muita esperança, né, amor? Com a sua inspiração, e como a Bárbara está falando, dá uma esperança na gente. De que a bandeira da paz e do amor nunca vai ficar no chão. Porque esse é o verdadeiro destino da humanidade, né? Realmente todos serem felizes, né? Todos serem livres, né? Que a humanidade possa retornar ao amor. Possam todos ser felizes, possam todos serem livres, retornemos ao amor, a paz conosco, agora e sempre. Não há amor maior que o amor. Se queres a paz, ame